dia a todos os ouvintes, bom dia também a Paulo Ribeiro, Ivan Gonçalves e Manuel Pisco. Estou hoje a falar-vos de fora do Porto, da zona da Ariosa. Cumprimento todos. Passamos ao primeiro tema da edição de hoje de Política Local, habitação social. A Câmara Municipal de Louros aprovou esta semana um regulamento denominado Habitação Justa e que pretende acabar com a falta sistemática de pagamento de rendas. Esta autarquia estima em mais de 15 milhões de euros o valor das rendas em atraso por metade das famílias não pagarem as mensalidades, que são valores entre os 10 e os 20 euros. Este é um tema que já discutimos aqui, já debatemos, já analisámos no programa Política Local, esta dificuldade dos municípios de fazerem pagar a tempo e horas as rendas municipais da habitação social, que supostamente são valores baixos e adequados às famílias beneficiárias. Eu começo por Paulo Ribeiro. Como é que vê esta medida da Câmara Municipal de Louros de avançar com o regulamento e até de ameaçar com despejo estes cerca de 800 agregados familiares que não cumprem o pagamento das rendas? É oportuna, é adequada, é corajosa? Como é que vê? Bem, antes de mais, bom dia a todos os ouvintes e bom dia ao nosso moderador que está longe no norte de Portugal e também aos meus colegas de painel, com particular destaque para o Ivan Gonçalves, que pelos vistos hoje faz anos e, portanto, cumprimentá-lo por isso. Mas queria... Dou também os parabéns e peço desculpa por interromper, Paulo. Dou também os parabéns ao Ivan Gonçalves. Mas o facto de ele fazer anos não implica que a gente não possa aqui dar umas bordoadas no Partido Socialista. Não, ele não pensa que isso vai ser motivo para termos alguma... Esta medida, e ainda agora de um tom mais sério, se eu fosse procurando aqui inverter os papéis, se o Presidente da Câmara que disse o que disse relativamente às rendas fosse do PSD, eu tenho quase a certeza que os autarcas do Partido Socialista, aliás, não só os autarcas, como o Partido Socialista em peso, clamava contra aquilo que seria uma perseguição do neoliberalismo contra as pessoas que sofrem todos os problemas que têm a ver com a falta de pagamento das rendas. Mas pronto, como eu não sou, vou fazer uma análise mais séria do que faria um qualquer autarca ou deputado do Partido Socialista. Eu acho que eu compreendo e correndo o risco, não sou autarca em Louros, aliás, Louros nem sequer é no distrito de Setúbal, portanto não temos essa proximidade, mas também não conheço em profundidade o tema em concreto de Louros. O que eu sei é que num conjunto de cidades, grandes cidades, que têm um vasto parque habitacional de índole social, há muitas rendas em atraso, e isso é verdade. E, portanto, agora, o problema é que eu presumo pela notícia de que temos conhecimento é que houve durante muitos anos um laxismo por parte da autarquia que deixou chegar a este ponto. Nós estamos a falar aqui de rendas baixas, é verdade, mas mesmo baixas elas devem ser pagas, porque quando chegamos a este montante de 15 milhões de atraso, com rendas tão baixas, apesar do parque habitacional, a habitação social em Louros ter uma forte componente, porque existem muitos bairros sociais, isto significa que durante anos se deixou andar sem que a autarquia nada fizesse. E a autarquia nada fazer não é só o sancionar e não é só o despejar, é também acompanhar, ter um acompanhamento social, perceber qual é o problema, se há famílias que não pagam porque efetivamente não têm meios nenhuns de pagar, até os tais 10, 20 euros serão demasiado para o bolso dele, ou se há outras que não pagam porque perceberam que a autarquia atuava ou não atuava e, portanto, não agia. Ou até se há famílias que demonstram alguns outros sinais de que têm poder financeiro, mas que, como veem que da parte da autarquia há um laxismo total, não pagam. E, portanto, é isso que tem que ser avaliado e que devia ter sido avaliado.
Qual é o perigo destes problemas? É quando está há muitos anos sem fazer nada, por um lado as pessoas desabituam-se de pagar, por outro lado sentem-se desacompanhadas. Depois, ao mesmo tempo, admito que a degradação daquela habitação atingiu níveis incomportáveis. E depois, quando se quer agir, vai-se agir como aparentemente o Presidente da Câmara quer agir, que é dar 90 dias para se fazer estes pagamentos. Quer dizer, o Estado, a administração local, esteve 8, 10 anos, 15 anos, não sei exatamente quantos, sem fazer nada, não ligando, e depois... obviamente que as pessoas têm a obrigação de pagar, mas depois não podem ser confrontadas com um prazo de 90 dias para regularizar a situação. E, portanto, tem que ser encontrada aqui uma solução que faça com que as pessoas paguem, que a autarquia deixe de ser laxista na gestão do bem público, mas que, simultaneamente, também dê às pessoas a oportunidade de regularizarem estas dívidas com alguma outra margem. E, portanto, é o que se me oferece dizer sobre este tema. Paulo Ribeiro estava a colocar aqui a questão de ser uma autarquia socialista. Eu faço notar que este regulamento, esta medida foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Louros. Não, mas eu estou a dizer que é uma autarquia socialista só pela simples razão. O PSD aprovou, eu sei que aprovou, aliás... eu acho que há unanimidade nesta matéria. O que não há é que eu gostava de saber se o Partido Socialista não estivesse à frente da Câmara e se não estivesse a sentir este problema, se tinha o mesmo tipo de atitude. Essa é que é a questão. E aí eu acho que não teria. Outra questão exatamente que faço notar é que o Paulo Ribeiro está a circunscrever este caso, digamos, quase apenas à Câmara Municipal de Louros, como se não fosse um problema que se suspeita, e penso que é uma evidência, que será comum à generalidade das autarquias que têm um mínimo de parque habitacional social. Reconhece isso? Não tem essa noção? Tem informação sobre o caso do Distrito de Setúbal ou não? Não, há outras autarquias. Pronto, nós estamos a usar o Loures, mas existem outras autarquias que têm este problema. Setúbal... acho que já teve este problema maior, mas agora acho que já está controlado. A Almada tem, o Seixal tem, a Moita tem, portanto não é só Loures. Mas pronto, o exemplo aqui de Loures era aquele que nos era dado a comentar, mas que se repercute noutros concelhos do nosso distrito. Aqui o grande problema é que se aplica a todos, quando não há um acompanhamento e durante muitos anos se deixa a bola de neve ir rolando sem alguém lhe pôr um travão, chega a uma altura que se torna incontrolável. E pronto, eu pareceu-me que foi o que aconteceu no caso concreto de Loures, tal como em tempo já aconteceu. Eu lembro-me, há muitos anos, era eu autarca na Assembleia Municipal de Setúbal, em que as dívidas dos bairros sociais em Setúbal eram incomensuráveis, eram enormes, e na altura a autarquia socialista eu achava piada porque eles usavam sempre a mesma técnica. Agora não havia as regras tão apertadas como há agora para fazer o orçamento municipal. O Mata Cássio e o Partido Socialista usavam sempre uma técnica, que era para fazer face, como havia um desequilíbrio orçamental muito grande, onde é que eles iam buscar receitas? À venda do património da habitação social. Quer dizer, as pessoas não pagavam a renda. Portanto, todos os anos aquilo dava déficit. Porquê? Porque na aparência o orçamento estava equilibrado, porque empolavam as rendas e até vendas de habitação social, o que nunca acontecia, e depois a despesa, pronto, depois deu no plano de resgate que aconteceu em 2001, quando a Câmara de Setúbal teve nas dificuldades que teve. Mas não é só em Loures que esta situação acontece, é verdade. Agora, aqui em Loures pode-se estar mais agravado, porque isto deixou-se andar durante muito tempo sem nada se fazer. No caso de Loures, ficámos a saber também que 30% das famílias nem responderam à Câmara Municipal no âmbito desta medida de tentativa de regularização deste problema para demonstrarem a sua legitimidade na posse da habitação onde estão instaladas. Isto é preocupante também uma autarquia, neste caso uma autoridade nesta matéria, não ter sequer a certeza sobre se as pessoas que estão nas habitações têm ou não têm o direito de estar a ocupá-las. Paulo Ribeiro.
Não percebi. Estava a dizer, no caso da Câmara de Louros, ficámos também a saber que 30% das famílias que não estão a cumprir com o pagamento das rendas nem sequer responderam em tempo útil, dentro do prazo, ao pedido de informação da Câmara Municipal para que comprovassem a sua legitimidade enquanto possuidores do imóvel. Provavelmente há alguns casos de ocupação ilegal. Há cruzamentos de pessoas que... Quer dizer, não adianta, nós sabemos que há especialistas em acesso à habitação social. Nós sabemos que há especialistas em acesso a apoios sociais. Pessoas que se especializaram em percorrendo várias autarquias, vários municípios, em fazer isso. O que o Estado tem que ter e a administração tem que ter é um acompanhamento permanente para que isso não aconteça. E estes 30% de pessoas que não responderam é preocupante, que é um número muito grande, e mais preocupante é porque deve ter a ver com o facto também de, durante muito tempo, se ter abandonado aqueles bairros. Provavelmente algumas das pessoas que foram notificadas desses 30% já nem estão naquelas casas. Já devem estar noutro concelho qualquer e subarrendaram aquelas casas a outras pessoas por preços muito maiores. Ouça, eu há pouco tempo, enquanto Presidente Distrital do PSD, organizei aqui um debate sobre habitação. Onde tivemos o presidente da Gebalis, que foi um dos oradores. E ele dizia que o abandono a que alguns bairros em Lisboa estavam votados, repararam-se em autênticos casos de casas que a Gebalis há muito tempo tinha deixado à sua sorte, em que já estavam lá dentro segundas, terceiras gerações de famílias com rendas, uma coisa perfeitamente disparatada face àquilo que a autarquia cobrava ao arrendatário original, que subarrendou a outras pessoas por preços perfeitamente, não digo ao nível dos arrendamentos que se pagam em Lisboa, mas muito acima daquilo que é a renda social que a Câmara Municipal pagava. Ou seja, tudo isto também deriva de fraco acompanhamento do Estado, o dizer sempre que sim ao apoio social sem validar. Eu bem me lembro do que no governo PSD-CDS nós queríamos fazer precisamente uma lei que era na perspectiva de avaliar todos os apoios sociais que haviam, quer do Estado, quer das autarquias locais, e autarquias locais às vezes em duplicado, ou seja, Câmara Municipal e Junta de Freguesia, para procurar perceber o montante de todos aqueles apoios sociais e para perceber se as pessoas cumpriam o mínimo de requisitos para o efeito. Isto levantou-se, na altura isto foi aprovado, mas depois foi chumbado pelo Tribunal Constitucional, na altura a esquerda fez um banzé com tudo isto, mas pronto, isto depois tem reflexos nestas coisas, porque depois nós percebemos que o apoio que não é feito leva a que haja situações, como eu admito que esteja a acontecer na Câmara de Louros com estas tais 30% de pessoas que não respondem. Porque algumas pessoas, se calhar, já nem estão no município de Louros, mas passaram as casas a outros por preços muito maiores do que aqueles que deveriam pagar à autarquia. E, pelos vistos, nem isso pagam. Manuel Pisco, nós não temos ainda connosco o Ivan Gonçalves para responder a estas provocações ou referências que o Paulo Ribeiro fez quanto ao Partido Socialista. Eu pedi-lhe assim agora que nos dissesse como é que vê este exemplo da Câmara Municipal de Setúbal, de Louros. Bem, bom dia a todos e parabéns aos aniversariantes. Eu não sei se este é um problema da Câmara Municipal de Louros. Parece-me que não é um problema, não é uma solução, não é um exemplo. Aliás, a melhor, como disse, a expressão que usou foi exemplo. Se calhar não é um exemplo, porque o essencial da questão é aquilo que o Paulo Ribeiro disse, não é? Há uma carência económica, a carência económica dá a impossibilidade de pagar uma renda normal ao adquirir uma casa, só há uma solução, ir para as casas do município, casas públicas, mas depois não há. As casas são verdadeiramente sociais para aqueles que não têm mesmo meios económicos quase nenhuns, vivendo um rendimento social de inserção ou não, às vezes não, nem isso. E o problema não é administrativo. A Câmara de Louros ou qualquer outra Câmara tem que entender que este problema não é administrativo nunca.
Há um descontrole ao longo dos anos e depois já não se recupera. As pessoas entram e saem, mas as câmaras devem pegar nisto pela parte prática. É a participação do público mais frequente em qualquer reunião de Câmara, é a pessoa que vai pedir uma casa para ela. Não tem casa, aqui o meu bebê, não tem onde dormir, a casa está quando estão nas casas da Câmara, as casas municipais. Isto é a intervenção do público mais frequente. Portanto, há uma lista de pessoas em espera sempre muito grande. Eu estou a falar, mas o problema não é de facto administrativo, faz-se um regulamento, agora o cumprem ou vão para a rua. O problema não está agora aqui neste regulamento, mesmo por chocante que pareça. O problema vai estar quando a Câmara, que se quiser cumprir estas regras que está agora a impor, andar com a GNR ou com o PSP a tirar as pessoas a fazer despejo das casas. Sem ter alternativa, ainda vai ser maior o problema. E eu não sei se Loures tem alternativa para as pessoas que não pagam para as alojar noutra habitação. Porque não há, no fundo, a falta de habitação. Este é o problema da habitação em geral. Não é só um problema económico. As pessoas têm rendimentos que têm ou não têm o rendimento. Mas tem que se providenciar soluções para as pessoas viverem, não é? E, portanto, a falta de habitação pública, este nível tão indigente da percentagem de habitação pública, esta quase, é uma insuficiência de participação no mercado da habitação, leva a que haja uma camada muito alargada de pessoas sem meios económicos que têm que depender de uma habitação quase de graça. Se não pagam o renda, o que é que se faz à pessoa? Ela não tem condições para pagar, recebe rendimento social de inserção, por exemplo, e tem uma família grande, muitos filhos, e normalmente são os casos mais frequentes. Quem é que tem moral para tirar a pessoa da casa porque ao fim do primeiro mês ou segundo não pagou? É muito difícil. Quero ver o que é que Loures faz quando começar a tentar pôr em prática este regulamento, estas medidas que agora estão a ser decididas administrativamente. Portanto, o problema é de que natureza? É para a solução. E eu estou a falar disto com algum conhecimento de causa, porque aquilo que se passou em Setúbal, e já andamos há 15 anos a trabalhar nisto, em Setúbal, criou-se um programa próprio para tratar destas questões e para fazer uma intervenção social. Não foi uma intervenção administrativa. O programa Nosso Bairro, Nossa Cidade, para os bairros da Bela Vista, o Bairro Amarelo, o Bairro das Manteigadas, uma série deles. Este problema existia e todos os dias que havia reunião apareciam as pessoas a pedir a sua casa. Eu estou inscrita há quantos meses? Já estou inscrito há anos e nunca tenho direito, está lá o outro, está lá. Isto tem que ser um trabalho social. Para quê? Para que a utilização da casa e o pagamento mínimo que é possível, portanto, ou seja, eu creio que a fórmula de cálculo de rendas é de forma a que ela seja em função do rendimento das pessoas, mas acessível a quem tem os rendimentos muito pequenos, muito baixos, não é? Mas, quando se trata de ter uma casa ocupada por alguém que não paga, é preciso que a comunidade local, que a comunidade social tenha essa noção e que as pessoas se sintam, de facto, pressionadas. Se eu não pago, então está ali o outro. Está ali uma fila enorme de pessoas que têm 500 ou 600 ou 700 ou 800 ou 1000 e tal pessoas à espera que não têm casa também. E se eu não pago, não cumpro aquilo que o pouco que me é exigido como renda, então os outros têm direito a entrar. Portanto, depois há o problema do controle, que é preciso como é que se faz o controle. Não se faz também administrativamente, não é com o fiscal da habitação que se sabe se a pessoa que está a ocupar a casa é o titular legítimo dessa habitação, ou se é alguém a quem já passou, ou se é um filho, ou se é enfim, isto de facto havia em muitos lados, gente que às vezes tem uma casa em Elvas e tem uma casa em Setúbal e tem uma casa em Loures, não é? Porque tem um familiar e aparece sempre de casas em vários lados. Esse caso acontece. Agora, isto não se resolve de maneira nenhuma com regulamentos, nem com intervenções policiais. Resolve-se com intervenção social direta e dentro dos bairros. Portanto, este novo programa Nosso Bairro, Nossa Cidade, instalou-se dentro dos bairros. Criou-se lá uma equipa de trabalho que acompanha permanentemente as pessoas. E aquilo que se faz em relação à criação de regras, à assunção, à assimilação dessas regras, os deveres e os direitos, têm que ser os próprios moradores do bairro a assumi-las. Para que ninguém se atreva, e chega-se a um certo ponto este resultado foi, em certa medida, foi surpreendente.
mas foi surpreendente, mas leva-nos à conclusão que vale a pena, é muito difícil, leva muito tempo, são anos e anos de trabalho nesta área, mas as pessoas assimilando as regras, assimilando que são elas próprias que têm uma certa participação na gestão das pessoas que cumprem ou que não cumprem, é claro que fica sempre um problema marginal. É a pessoa que por uma circunstância qualquer da vida não pode mesmo pagar de maneira nenhuma, mas depois aí falta a habitação social. Para as pessoas que estão nessas condições, nós não temos reserva de habitação e não é o PRR, pelos vistos, em termos de quantidade, também não é o PRR, habitação, que nos vai deixar o país e os municípios com número de habitações suficientes para acudir àqueles que são de uma situação, numa circunstância concreta, de um momento para o outro, ficam sem condições económicas nenhumas para pagar seja o que for, mas precisam de estar alojados em qualquer lado. Portanto, o problema de fundo é qual é o parque habitacional que temos. Temos habitação pública, habitação municipal e habitação de apoio social de emergência que seja suficiente para as necessidades que o país tem. É bom não esquecer que tipo de país temos, que tipo de população e temos de rendimentos temos. Nós temos uma faixa alargadíssima, muito grande, anormalmente grande para um país europeu, de pessoas com um nível de rendimento muitíssimo baixo. Portanto, qualquer euro que se lhe peça é muito no rendimento que eles têm para comer. Esta coisa... Não é estranho que no distrito de Setúbal, eu falo do distrito de Setúbal, mas no resto do país é a mesma coisa, não apareçam outros casos como este de Loures, de se ver uma autarquia a tentar enfrentar este problema? Agora aparece ser vista pela negativa como aquela que tem um problema, quando porventura até pode ser ao contrário, pode ser aquela que tem a coragem de levantar um problema que as outras não enfrentam ou que procuram ocultar, porque você acredita que no distrito de Setúbal este problema não existe em mais nenhumas autarquias e que seja por isso que existe um silêncio destes municípios em termos de regulamentos ou mesmo de intervenções políticas, não se ouvir falar nisto? O problema existe em todos os municípios onde há habitação municipal, onde há os bairros sociais, como nós costumamos dizer, onde há... Este problema existe em todo lado. Trabalha-se nele para ter resultados, como eu estava a referir, o caso da nossa cidade, em Setúbal. Para se ter resultados tem que se trabalhar em silêncio. Não se pode trabalhar em silêncio em termos de parangonas de jornais, de notícias e tal. Não se pode trabalhar isto. Lembra-se com certeza da Quinta da Parvoíce. Foi um caso bem recente em Setúbal. Não era habitação, portanto eram ocupações de casas degradadas, de prédios degradados, de fábricas e tal. Não. A Quinta da Parvoíce, que era da Segurança Social, para da Segurança Social, aquilo estava há anos e enchia e vazava. Lá arranjavam umas casas para colocar algumas pessoas. Aquele problema levou muito tempo a ser resolvido. Mas o pior, mais agudo que teve foi quando começou a ser tratado em termos de opinião pública, de jornais. Apareceu um padre a denunciar o quê? A situação que lá estava há muitíssimos anos e que ainda não se tinha arranjado alternativas, a Segurança Social não tinha assumido o problema do papel das alternativas para colocar aquelas pessoas, e houve ali uma coisa que de repente desabou em cima da Câmara, como se a Câmara nem era a proprietária do terreno, nem das casas, e o problema social que o padre que denunciou aquilo, conheceu naquela altura, não é? Conhecia com certeza há mais tempo, não é? Mas que ele poderá até ter esta perspectiva, se ele não falasse aquilo não se resolvia, mas não é. Aquilo aconteceu exatamente assim. Andava-se a trabalhar já naquilo há bastante tempo. Agora, que tenha feito despoltar a vontade de resolver da parte da Administração Central, da Segurança Social, nomeadamente, isso talvez, tenha parado algumas coisas, não é? Mas o problema daí para cá nunca mais ninguém ouviu falar nele. Mas ainda perdura. Atenção, vem-se resolvendo de forma mais ou menos lenta, rápida no momento inicial, mas ainda há problemas para resolver. Agora, não se resolve fazendo os sensacionalismos que às vezes se faz nas coisas que são delicadas de resolver. E, portanto, o sentimento de injustiça salta-nos logo, vem logo ao de cima, não é? Deixam as pessoas estar nessas condições. Deixam as pessoas, há circunstâncias sociais em que este país vive, que nós, visto no conjunto, quase nem ponderamos, nem acreditamos, só quando se deparamos com problemas que estão ao pé da porta, não é? Para da nossa casa, é que a gente percebe que há dificuldades sociais. Mas são muitas, não é? Mas, Manuel Pisco, não é apenas uma questão de dificuldades sociais, porque uma autarquia, olhando novamente para o exemplo de Loures, nem se quer saber se as pessoas que estão a ocupar os imóveis têm ou não têm a legitimidade, é ainda muito anterior a saber se precisam ou não precisam de apoio social. Podemos dizer isso, mas muitas vezes o menor dos problemas é deixar estar as pessoas como estão. Não é?
Estão lá, pronto, ao menos esses estão em alguma habitação. Às vezes o problema é quando não há os meios para intervir a longo prazo e quando não há a disponibilidade de habitação para alojar as pessoas que estão em fila de espera também. O problema é a falta de habitação. No fundo, a gente tem que ser realistas. O problema é que não há habitação suficiente para pessoas de baixos rendimentos. E este país precisa de investimento aí. Os números que estão apontados no PRR não vão... são quase como alguns títulos de jornais têm aparecido, já que estamos a falar em comunicação social, são uma gota d'água no problema da habitação de pessoas carentes, famílias carenciadas de habitação no país. São uma gota d'água. Portanto, vai dar algum contributo, não é? Mas, atenção, o problema existe em todos os municípios onde há casas públicas, habitação, bairros públicos, não é? Depois tem que ser controlado ao longo do tempo, mas volta a este ponto essencial. Com a gestão deste problema das substituições e regras claras e assumidas, em que os próprios moradores assumem que, pronto, se ali há aquele problema, a gente tem que tirar a pessoa e eles fazem, às tantas têm que fazer algum autocontrole, controlar-se uns aos outros, não é? E, portanto, deixar de haver aquele caso da fraude, em que se mete o filho, o sobrinho, o primo e tal, e é a mesma família que anda a ter casas num e noutro bairro ou numa e noutra cidade. Isso, em Setúbal, está mais ou menos resolvido, não quer dizer que não haja algum caso, mas está praticamente resolvido, porque se trabalha ao longo de muitos anos nisso, e qualquer autarquia para trabalhar e ir resolvendo estes problemas tem que fazer programas a longo prazo, porque o problema não é momentâneo, não é? Portanto, que Louros agora não saiba que pessoas lá que têm, se não está a trabalhar nisto há 15 ou 20 anos, como se está em Setúbal, pois não sabe, não é? No início de Setúbal também não sabia. E o que o Paulo Ribeiro estava a dizer em relação àquele estratagema para os orçamentos é uma realidade, quer dizer, inventava-se ali venda de habitações como se... Sabe como é que Setúbal começou a resolver, né? Olha, vender habitações praticamente não é €1, mas não é o preço de custo qualquer coisa nenhuma. É por causa do preço da renda. As habitações em Setúbal têm tido uma grande parte, eu não sei se já não são lá mais de metade das habitações de bairros sociais que já são propriedade das famílias, porque se venderam muito barato. É preciso assumir que as pessoas também deixam de agradar as pessoas e as pessoas destas condições, não é? Deixam de agradar a sua própria habitação de uma forma que é clamorosa. Aquilo não é deles, aquilo um dia qualquer mandam-nos embora e aquilo degrada-se. Portanto, essa paragem na degradação das habitações, que depois implica custos muito grandes para se reparar, as rendas nem sequer chegam para uma parte do custo da manutenção dessas casas, não é? Mas uma grande parte da solução foi na venda das casas. Claro que tinha que ser numa venda a preços comportáveis, preços simbólicos praticamente, e pagos ao longo de muito tempo. Mas as pessoas apropriaram-se das casas. Essa apropriação da sua própria casa é fundamental para resolver o problema social desta questão da ocupação ilegal e do não pagamento de rendas e do descontrole que estas situações têm quando, pronto, de facto, quando não se sabe quem é que está lá, nem quem é que paga, nem quem é que não paga. Isso não é só o caso de Louros, nem de perto nem de longe. Louros tenta pegar nisto e vai por aí. Eu só espero que Louros não tente resolver a coisa só pela via administrativa, porque senão não vai resolver o problema, vai levantar problemas sociais gravíssimos e vai ficar mais ou menos a mesma. Tem que ir para dentro dos bairros, tem que fazer trabalho social, tem que se fazer trabalho em que se consciencializam as pessoas de que elas próprias têm que ser parte da solução e não apenas vítimas, não é? De uma falta de habitação. E depois isso leva tempo a fazer. E depois eles, assumindo eles próprios essas regras, já até é um passo muito importante, fazer uma família de baixíssimos rendimentos que pode comprar a sua casa, mas a seguir tem que tratar dela, tem que não a estragar, já é qualquer coisa, tem que não a estragar. E isso já é um passo importante. Portanto, a propriedade tem muitos defeitos para a sociedade em geral, mas também tem este. Tratar das coisas que não são suas é muito difícil. Mas, enfim, manter a sua casinha, por mais pobre que seja, já é às vezes motivo de orgulho. Não sei se me faço entender. As pessoas tratam das suas coisas, tudo muda. E, portanto, este é um trabalho que tem que ser feito de raiz e ao longo do tempo, não é só com um regulamento e depois quem não paga vai fora. Se forem por esse caminho mais curto, mais direto, então o Louros vai ter problemas sociais graves, vai ter manifestações, vai ter tumultos, vai ter problemas sérios, não é? Portanto, espero que não, que, enfim, também podem colher os exemplos de muitas soluções que têm dado resultado, não é tudo uma desgraça, não é? Algumas coisas têm dado resultado. Agora, no fundo, falta isto. Há habitações públicas suficientes, são muito insuficientes e não está o número previsto para as situações de emergência, não é tal gota d'água, não é?
É preciso ter muito mais habitação disponível para situações em que não, momentaneamente, a pessoa tem que estar durante uns meses ou durante uns anos ali numa habitação completamente apoiada, não é? Para a comunidade, socialmente apoiada. Esta é porque o nosso país é pobre, o nosso povo é pobre, nós temos mais de metade da população com rendimentos muitíssimo baixos e dentro dessa metade da população, a outra metade é quase indigência. É quase indigência. A gente não liga às coisas, mas elas têm que estar todas ligadas. Este é um problema complexo, oculto, conhecemos apenas a ponta do iceberg e é uma evidência de que é comum a muitas e muitas câmaras, municípios por este país que têm habitação social. A dimensão verdadeira, a dimensão global deste problema é desconhecida, sendo que a sua complexidade remete-nos não apenas para a área social, a preocupação social que é preciso ter aqui, que supostamente a própria existência da habitação social e o valor das rendas já contempla, com rendas de 10 a 20 euros, olhando para este caso de Louros, mas também para a área da gestão autárquica, da eficiência da fiscalização e da regulação nestas áreas e no que diz respeito à questão social, corremos o risco aqui de, a coberto da preocupação social, estarmos também a gerar grandes injustiças, porque se o sistema não funciona e se permite que não haja regras e famílias que não precisam ou que não cumprem os requisitos, ocupem as moradias e se mantenham e que não paguem estas rendas supostamente criadas à medida dos seus rendimentos, há outras pessoas que estão inscritas e que eventualmente terão maiores dificuldades, que não conseguem aceder a estes tipos de habitação e de ajudas do Estado e, portanto, sem regulação e sem intervenção da autoridade que gera estas habitações, não é possível que as coisas funcionem bem e que haja verdadeira ajuda social com rigor, com regras e com justiça. Mas passemos a outro caso. Ivan Gonçalves continua sem estar connosco. O outro caso que chamamos agora como tema, em Setúbal, o Executivo Municipal está num impasse no que toca à atualização da tarifa de resíduos urbanos. A CDU propôs um aumento de 39%, com base nos cálculos e na proposta dos serviços municipalizados de Setúbal. Depois, nessa reunião de Câmara em que o tema foi discutido e votado, a maioria CDU ainda baixou essa proposta para 29%. O PS propôs 5,9% e nenhuma destas três propostas passou. Foram chumbadas, ora por uns partidos, ora por outros. Sendo que o PSD foi aqui o fiel da balança, digamos assim, não apresentou nenhuma proposta, mas também não permitiu que nenhuma delas fosse viabilizada. O presidente da autarquia, André Martins, diz que a Amarsul e a entidade reguladora, a ERSAR, perderam a preocupação com a dimensão social na fixação destas tarifas e destas políticas de recolhas de resíduos, e pediu, André Martins, um debate na Assembleia Municipal que está ainda por realizar-se. Eu começava novamente por Paulo Ribeiro. Como é que viu a posição, como é que viu ou como é que vê, porque esta posição creio que se mantém, que ainda não foi alterada ou não evoluiu. Como é que vê a posição do PSD no âmbito do debate e da votação destas propostas? Eu presumo que a posição dos autarcas do PST teve muito a ver com a perspectiva avulsa que se foi criando. Ou seja, o Presidente da Câmara, a maioria CDU, primeiro propôs 39% e depois entrou-se ali quase num leilão. Vai de 39%, depois vai para 29%, depois vai para 5,9%. Quer dizer, isto não se faz assim. Nós sabemos que a questão da gestão dos resíduos, tal como a água e os esgotos, são questões sensíveis e que ainda por cima são sensíveis para o dia-a-dia e são sensíveis para o futuro de um concelho e do planeta mesmo. E sabemos que o regulador, todas estas tarifas são fixadas, são reguladas pela ERSAR, a entidade reguladora de saneamento de águas e resíduos. E ao longo dos anos, as autarquias, em muitos casos,
procuraram ou não têm seguido totalmente as recomendações da ERSAR. Ou seja, a ERSAR tem muito aquele princípio da recuperação dos custos que são gastos, quer no tratamento e distribuição de água, quer na recolha e tratamento de efluentes do vulgar esgoto, quer na recolha e no tratamento de resíduos sólidos urbanos. E há muitas autarquias que, não querendo impor uma tarifa tão forte, tão alta, tão alta aos seus munícipes, internalizam esses custos, mas só que depois é claro que isto há de chegar a uma altura que não conseguem internalizá-los tanto e, portanto, não assumir tanto no bolo do orçamento, e vão atrás e querem fazer o aumento, e depois o aumento dá valores como 39%, 29%, o que quer que seja. Eu acho que isto tem que ser um debate muito sério, mas o debate sério não se fica só pela questão da tarifa. Nós temos já, desde que em 1993, se não estou em erro, ainda no governo do professor Cavaco Silva, foi criado o Grupo Águas de Portugal, que mais tarde foi evoluindo ao longo dos tempos, com sistemas multimunicipais de água e saneamento. Num só de água, noutros só de saneamento, noutros água e saneamento, mas que, por norma, esse grupo só tem o tratamento em alta. O que é que eu quero dizer com isto? Só tem o tratamento daquilo que os municípios lhes entregam, eles tratam e devolvem e rejeitam para o efluente final, rejeitam o efluente final tratado, no caso do esgoto, ou então entregam a água, captam e entregam a água tratada às autarquias, que depois distribuem para todos os municípios. Mas isto tem que evoluir mais, porque mesmo as autarquias, nos tempos que correm, continuarmos a ter sistemas de recolha de tratamento, de distribuição de água, sistemas de recolha de esgotos domésticos, o chamado em baixa, diretamente aos nossos, só centralizados num município, sabendo nós que há cada vez mais uma interdependência entre os municípios, isto faz aumentar os custos, muitas vezes, o que faz que depois aumente a tarifa. No caso concreto dos resíduos sólidos urbanos, nós sabemos que temos, infelizmente, as taxas de tratamento, de recolha seletiva, não estão nos patamares que deviam estar. Sabemos também que, provavelmente, alguns incentivos que têm estado a haver são contrários, e aumentam os custos. Eu, que vivo em Setúbal, tenho à porta da minha casa recolha seletiva e eu que há muitos anos faço a entrega dos resíduos, faço a separação e vou pô-los, e nem tinha nenhum vidrão, nem papelão à porta da minha casa, tinha que andar com o carro carregado de lixo pela cidade. Mas agora tenho à porta da minha casa recolha de resíduos orgânicos, tenho o lixo normal, isso há muitos anos que temos, não é? Mas vão buscar 2 vezes à porta de casa por semana o orgânico, uma vez por semana vão buscar o papel e na semana seguinte vão buscar o plástico. Só o vidrão é que eu continuo a ir pôr ao vidrão. Vidrão e papelão e óleos. E os óleos. Se você quiser fazer a separação toda, tem que ter 6 ou 7. Não, mas a dos óleos, eu dos óleos continuo a ter que ir levar. Não vão buscar a casa, nem tenho oleão ao pé de casa. Estou lá uns oleões espalhados, também é mais uma separação de resíduos. Mas pronto, que eu faço, e o óleo é fundamental, até pelo que causa aos sistemas de tratamento de águas residuais. Sim. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que para mim, enquanto município, isto é muito interessante, porque eu antigamente, ainda por cima isto é muito bonito, toda a gente diz que as crianças é que nos ajudam e ensinam os pais a separar os lixos. É verdade, mas depois quando era para ir levar o lixo ao lixo, era o pai que ia levar.
Mas isto é uma coisa que tem que ser feita e deve ser feita. Agora, esta recolha porta a porta aumenta os custos. E o aumento aos custos depois tem o reflexo na tarifa que pagamos. Agora, é efetivamente um aumento de 39%, é um aumento desmesurado, incompreensível e com pouca dimensão social. Agora, há que encontrar, eu acho que aqui a posição do PSD de chumbar as várias... Aquele leilão que se fez em plena reunião de Câmara parece uma posição avisada. Agora, tem que sair deste impasse, e este impasse tem que ser saído há matérias que precisam de compromissos quase eu não diria de décadas, mas um compromisso sólido para... Há um aspecto que me parece essencial na procura desse compromisso. É uma pena não termos aqui o Ivan Gonçalves para representar o Partido Socialista. Como é que no caso de Setúbal, que tinha as finanças municipais, como se sabe, está ainda num programa de reequilíbrio financeiro, como é que se pode simultaneamente baixar a taxa de IMI e até com participação no IRS e ao mesmo tempo pretender que seja a Câmara Municipal a acolher uma parte do aumento, permitindo aumentar as tarifas apenas 5,9%. Terá que haver um olhar mais completo para estes dois aspectos que estão aqui em causa, ou, no seu entender, não é necessário? Não, tem que haver um olhar completo, e mais do que um olhar completo, tem que haver uma razoabilidade, quer na descida destes impostos, mas principalmente naquilo que é depois, relativamente a estes serviços e às tarifas que se querem pagar sobre estes serviços, tem que se encontrar um equilíbrio entre aquilo que as pessoas podem pagar, mas também aquilo que o serviço custa ao prestador público, neste caso, à autarquia. Porque os custos destas questões, quer da recolha de resíduos sólidos urbanos e da sua seleção e do seu tratamento, têm custos muito grandes para o utilizador, naturalmente, mas também para as entidades gestoras destes serviços. Eu bem sei que também... a tendência vai ser, eu vou já antecipar uma coisa. Eu depois responderei se for assim mesmo. A tendência vai ser falar na famosa ou famigerada privatização da EGF. E nomeadamente, que depois teve influência na Amar Sul, na Valor Sul e na todas as outras empresas. Mas o problema não está aí. O problema está noutra forma, nos incentivos que nós temos ou não temos para, efetivamente, os nossos concidadãos perceberem a importância da reciclagem e de atingirmos as metas da reciclagem de resíduos sólidos urbanos, que é aquilo que estamos aqui hoje a falar. Vamos deixar a água e os esgotos para outra oportunidade. Manuel Pisco é presidente da Assembleia Municipal. O presidente da Câmara, André Martins, pediu uma reunião da Assembleia Municipal para um debate sobre esta matéria. Não é a Assembleia Municipal que compete decidir a tarifa, tem que ser a Câmara primeiro a aprovar. Que utilidade é que vê neste debate na Assembleia Municipal? Vejo a utilidade de alargar o barco e de fazer consciencializar as pessoas de que o problema não é meramente local e definir taxas de aumento. Não é isso. Eu começo por dizer que me parece que é fácil de entender, toda a gente entende que nenhum Presidente de Câmara, em seu perfeito juízo, opta, escolhe, faz a sua opção de um ano para o outro aumentar 39% das tarifas de resíduos. Manuel Pisco, deixe-me só interrompê-lo. É verdade, tem razão. O mesmo se aplicava quando houve os cortes da Troika. Nenhum primeiro-ministro faz aquilo no seu perfeito juízo, faz porque tem que fazer. É pena que vocês só se lembrem disso quando vos toca a vocês. Meu caro, foi só uma observação. Eu acho que para que isso, a política geral do país, a política orçamental e financeira geral do país é um exagero que não tenta... Não, claro que sim.
estamos perante um caso concreto e eu já vou... Também ali estávamos. Nós estávamos na bancarrota. Eu já vou concretizar o caso. Você está a analisar isso por uma coisa em que há várias soluções, não é? Há várias soluções, que salva a banca, não salva a banca, mete lá os milhares de milhões, ou mete lá os dezenas de milhares de milhões. Há vários caminhos a percorrer para a gente sair do buraco, não é? Aqui, neste caso, a coisa é um bocadinho diferente porque está afunilada num problema que é, nós estamos a discutir o nível do aumento. Para já, nem sequer nem a Câmara, nem a Assembleia, nem a Marsul, nem são os operadores locais que fazem a recolha do lixo que decidem este tarifas. Há uma entidade reguladora que dá, e essa orientação, essa definição vale como lei. Se os municípios não a aplicarem, estão a incumprir, mas estão a incumprir, em vez de ser os utilizadores do sistema dos resíduos, portanto, as pessoas que consomem a água, porque aquilo depois está ao consumo da água, portanto aquilo está referenciado ao consumo, quem mais água consome, mais tarifa de resíduos paga, tem alguma lógica, parece que isso, algumas vezes discute, mas parece que isso está demonstrado que tem alguma lógica, os maiores consumos são os que produzem, têm maior nível de rendimentos em princípio e são os que são os maiores produtores de resíduos. Mas se nenhum presidente, quando se vê constrangido, nós estamos num sistema em que em 2 anos, de 20 para cá, mais que duplicaram a tarifa de deposição por tonelada em resíduos nos sistemas multimunicipais. Para o ano que vem já está prevista a atualização e vai triplicar a tarifa. Portanto, isto é completamente incomportável. O problema que nós temos que colocar mas nós temos alguma política de ambiente a sério? Ou temos a política da cenoura e do pau? É a política do pau e da cenoura. Ou seja, o governo decide a certa altura, toma lá aí uns subsídios para comprar uma viatura ou 2 de recolha, um carrinho ou 2, e em troco disso tens que implementar um novo sistema de separação de resíduos, como aquele que referi agora dos biodegradáveis, como enfim, as 5 ou 6 separações que nós já temos, como se isso viesse a resolver um problema da falta de tratamento e da separação e de aproveitamento energético, nomeadamente energético, dos resíduos, nas tais estações multimunicipais. E o problema vem do princípio. Elas chamam-se multimunicipais porque abrangem um conjunto de municípios, mas não só. Tinham a participação do Estado inicialmente, 51%, 49% das autarquias. Esses 51% dão para ser feita nos sistemas de tratamento de resíduos aquilo que o Governo quiser, com as metas que o Governo quer e com os investimentos que o Governo quer, ou não quer. Como esses 51%, maioria, foram passados para o setor privado, para a EGF, fez um leilão, um concurso, e eles foi uma concessão do Estado, não é? As autarquias estão lá com quase metade do capital, com quase metade da responsabilidade financeira, mas não mandam nada, absolutamente nada. E há uma mudança de atitude do regulador. É que anteriormente o regulador, quando o sistema propunha uma determinada a atualização da tarifa, sistematicamente a ERSAR dizia não, temos que contar com o impacto social. Isso tem que ser controlado. E vinha sempre reduzir a proposta técnica, que era uma proposta técnica para cumprir aquilo que a lei determina, que é cobrir os custos da atividade, não é? Da recolha e do tratamento. Nós estamos aqui a esbracejar a partir de um problema que a purista Europa, a União Europeia, que é mais purista que todos os outros países poluidores do mundo, nomeadamente a América do Norte, nomeadamente a China, nomeadamente a Índia, os grandes poluidores, que são os que estão ainda na segunda geração industrial e que têm uma grande quantidade de indústrias que ainda estão nessa fase, são fortemente poluidores, mas a Europa, que é que menos polui, quer ser a mais limpinha. Em 2030 quer ter tudo resolvido e em 2050 quer 0 carbonos, ponto final. Como se isso não tivesse custos, não tivesse consequências. Não é? Eu não estou a defender a poluição, estou a defender que as metas da política ambiental, quando se definem, tem que se alocar meios para resolver o problema. É o mesmo aqui no Governo. Quando o Governo define metas ambientais, não pode fazer isso com uma cenourinha já um bocadinho murcha de toma lá um subsídio para 2 ou 3 viaturas para a recolha e depois o resto, o custo da nova operação que fica induzido nos sistemas à medida que se vão fazendo a separação, não tem cobertura possível pelo orçamento dos municípios, está a descapitalizar os municípios. Portanto, o problema dos 39% está tratado assim. É claro, agora diz, mas o Presidente da Câmara agora pede para ir para a Assembleia e vai resolver o quê? Não, o problema não é resolver o quê? Eu estou de acordo que se faça esse debate mais alargado na Assembleia. Para quê? Para poder, a partir da Assembleia, alargar às instituições. Porquê é que não vamos alargar este debate? Temos que o colocar porque interessa a todos os municípios.
independentemente da cor política. Isto é uma questão de viabilidade. Claro. É uma questão de viabilidade. Interessa na área metropolitana de Lisboa, que por isto tem discussão. Mas interessa ir às entidades, e aquilo que está previsto, portanto vai haver essa reunião extraordinária, está prevista que ela se vai fazer neste mês ainda de junho. Mas a incumbência, ela está a ser preparada, incumbiu-se a Comissão de Ambiente, dentro da Assembleia Municipal, há comissões especializadas, não é? Incumbiu-se a Comissão de Ambiente de abordar primeiro o operador local, que neste momento é os Serviços Municipalizados de Setúbal, que estão a fazer a recolha do lixo. Depois, para chamar a Amarsul, que é o operador regional. E depois ouvir a ERSAR, a explicação de porque é que a tarifa é assim. E o que é que o município pode fazer para que não seja assim? Em que ponto tem que investir para que a tarifa seja mais baixa? E ouvir a APA, que é a agência governamental que faz a gestão do sistema todo. E ainda não passamos para o plano de mandar uma carta ao Ministro, que isso não resolve coisa nenhuma, não é? A gente pode fazer um protesto ao Primeiro-Ministro, ao Governo, não é? Mas isso não é. Saber em concreto, para que se faça uma discussão mais clara na Assembleia Municipal, de saber porque é que o sistema está organizado assim, porque é que estes custos aparecem na tarifa desta forma, e com esta noção clara, se não pagam aqueles que são os produtores de resíduos diretos, pagar toda a população, porque são os impostos todos que vão pagar o custo. Ora, o custo está lá. Como é que ele se vai distribuir é a principal parte da discussão. Não há. Mas isso estamos de acordo. Então, o problema é como é que vamos dividir. Agora, não se pode reduzir isto, que em Palmela aumentou-se de X%, em Setúbal Y%, no Seixal não sei o quê, em Almada outros %. Os municípios todos estão confrontados com isso. Se não pagarem diretamente, o melhor que podem fazer, e já não cumprindo a lei, é meterem no Orçamento Geral o custo do resto, não é? Claro. Pagam todos, em vez de pagarem segundo o critério que a lei impõe, tem em função dos consumos de água. Manuel Pisco. É a lógica do poluidor-pagador. É, no fundo, que haver mais. Quem mais polui, entre aspas. Quem mais polui, mais deve pagar. Toda a cor. Agora, isto tem que ser a realidade. Desculpa, faltam já menos de 5 minutos para o final do programa e eu ainda queria tratássemos aqui um último tema que é oportuno. Eu acho que temos todo o interesse em falar nisto. É uma nota de pesar. Faleceu ontem Luís Graça, antigo governador civil do distrito de Setúbal, foi governador quase 2 anos e meio, entre junho de 1990 e novembro de 1992, nos tempos de Cavaco Silva, era um homem do social-democrata. Paulo Ribeiro, uma notícia que o jornal O Setubalense também já deu esta manhã, eu perguntava-lhe, depois vou perguntar também a Manuel Pisco, que memória é que guarda de Luís Graça? Olha, não pense, estou só confrontado agora com essa, é uma triste notícia, não estava à espera que fosse esse o motivo da sua última nota, mas lamento profundamente. Conhecia o professor Luís Graça há muitos anos, eu era um jovem da JSD, quando ele foi governador civil de Setúbal, e foi um homem que deixou, quer no governo civil, quer depois no PSD, ele chegou a fazer parte de uma comissão política nacional do professor Cavaco Silva. Foi um homem de um grande humanismo, de grande cultura, de muita sensibilidade e, acima de tudo, com um humanismo e com uma propensão para colocar naquilo que fazia a perspectiva do debate, da cultura, da aprendizagem. Aliás, ele fez foi a primeira vez, aliás, que se fez isso, tanto quanto eu me lembro, umas conferências que foram percorrendo o distrito todo sobre vários temas, da cultura à economia, à política, à história. É um homem que vai deixar saudades, e deixo aqui um abraço à família, de profundos sentimentos, particularmente à filha que eu conhecia melhor, com quem cheguei a trabalhar, e desejar e lamentar este falecimento. Como todas as mortes deixam sempre o vazio, do professor Luís Graça é sem dúvida um vazio grande que custará a preencher. Manuel Pisco anda na política há mais anos.
Luís Graça teve uma relação de muitos anos com Setúbal, com a região de Setúbal. Aliás, os últimos anos da vida dele foram agora numa casa de repouso em Palmela. Foi também professor, foi em Setúbal que começou como, em Setúbal e no Montijo, que começou como professor do ensino secundário, ainda antes de passar para professor do ensino superior. Certamente o Manuel Pisco teve a oportunidade de ter relações de trabalho com Luís Graça. Que memórias é que guarda dessas relações e da pessoa? Sim, eu quero associar-me às condolências que são devidas à família. De facto, quando mora alguém que teve um papel público de algum relevo, e já agora dizer que os governadores civis que passaram por Setúbal na fase do regime democrático, até há várias pessoas que deixaram alguma marca e, independentemente do quadrante político, desempenharam o seu papel dentro de um quadro democrático. O professor Luís Graça foi governador civil numa altura que ainda havia uma conflitualidade social bastante grande. E eu ainda estava lá por sindicatos e havia alguma relação assim de conflito social, muitas vezes no tempo em que as manifestações iam para o governo civil e questões laborais até de salários entrados. Ele ainda apanhou a época dos salários entrados, mas era uma personalidade com quem se podia dialogar e era uma pessoa que tinha um enquadramento das pessoas, dos problemas, sempre na perspectiva de enfim, tentar fazer chegar ao governo para tentar arranjar alguma solução. É a memória geral que tenho e, portanto, uma figura que fazia o seu papel dentro da noção de que estava no desempenho de um cargo democrático e como tal se comportava. E com isto terminamos por hoje. Eu desejo um bom resto de fim de semana a todos os participantes e também aos ouvintes. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias. Política Local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política Local. Política Local. Política Local.